Lá dentro da matéria de processo, da ciência processual, nós vimos que um dos princípios que regem essa ideia do processo é o princípio da disponibilidade. Exatamente essa ideia de autonomia privada diante do nosso patrimônio jurídico, direito privado, do nosso direito de escolha. E é exatamente nesse momento que encontramos a colisão. De um lado, direito de ir e vir. De outro lado, afastamento social, isolamento social. E aí? Preciso fazer? Preciso cumprir? Precisarei realizar o exame, testar positivo para a doença, caso eu tenha os sintomas? Se eu sei que um exemplo do mesmo raciocínio, lá do teste do bafômetro, eu não sou obrigada a realizá-lo, porque eu também sei que eu não sou obrigada a realizar prova contra mim. Eu não sou obrigada. Não vamos adentrar todos os detalhes do teste do bafômetro, mas vamos trazer essa ideia aqui para a realização do exame do teste positivo para o Covid-19. Sou obrigada a realizá-lo? E mais, sou obrigada a manter o afastamento, o isolamento social? Diante da minha garantia fundamental, de toda essa ideia de processo constitucionalizado que nós já falamos em sala de aula? Sim, somos obrigados, por mais que a lei e o momento atual que nós estamos vivendo, hoje, dia 20 de março, nós não estamos diante da obrigatoriedade, da imposição, estamos vivenciando um momento ainda de liberdade, de afastamento social, em que o governo apenas tem pedido, tem sugerido que mantenhamos o afastamento social para diminuir a curva, como nós temos visto no momento da propagação desse vírus. Ainda assim, somos obrigados. Mas por qual fundamento? Qual o fundamento que me fará ficar em casa, que me fará cumprir o afastamento social? O fundamento é o princípio da proporcionalidade. O fundamento é a razoabilidade desse princípio, a sua aplicação diante do choque de direitos fundamentais. Nós falamos em sala que é exatamente essa uma das suas funções. E nesse momento prevalece o direito da maioria, prevalece a preocupação com a coletividade. Nós temos vários grupos de risco, como os idosos, crianças, incapazes e algumas doenças especiais, que o vírus, que o Covid-19 poderia ser muito mais gravoso. Então, para evitar esse risco exponencial, é que o princípio da proporcionalidade faz prevalecer o bem da coletividade em face do nosso direito fundamental, do direito de ir e vir, do princípio da autonomia privada. Então, sim, teremos o dever de realizar o exame, de testar positivo para a doença, e sim, também teremos o dever, nesse momento, ainda estamos vivendo esse liame de voluntariedade, mas dentro dessa voluntariedade, temos ainda o dever de cumprir o afastamento social, de realizar o afastamento social, na busca do bem maior, da saúde da coletividade. Então, aproveitando isso, olha que interessante conseguirmos linkar a nossa matéria, teoria geral do processo, com o momento que estamos vivendo de pandemia. Professora, mas ainda assim eu não tenho certeza de que o princípio da proporcionalidade seria o único fundamento. Tudo bem, o princípio da proporcionalidade é algo abstrato, algo doutrinário que a gente encontra muito no nosso dia a dia, na nossa prática. Mas se ainda assim não te convenceu, nós temos lei específica, a lei mencionada no começo do vídeo, Lei 13.979, e diante da lei, o descumprimento da lei gerará crime, tipificado lá no Código Penal, artigos 267 e 268, que asseguram que, diante de casos de pandemia, que é o que a OMS decretou nesse momento atual, mundial, todo aquele que descumprir determinação de lei praticará crime. Então, olha o princípio da proporcionalidade sendo utilizado, sendo aplicado. Olha que legal, a lei,
os princípios estudados em sala de aula tendo aplicabilidade no nosso dia a dia.